do radical. Tranquilo? Mas agora, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha aí. Olha neste exemplo. Nós temos aí uma raiz quadrada cujo radicando nosso ele é negativo. Só que diferente lá do outro exemplo que nós vimos, que também era negativo e estava sendo elevado ao quadrado, esta raiz aqui, o seu radicando não está sendo elevado ao quadrado, é o número mesmo com o valor negativo, certo? E o sinalzinho de menos, ele está o quê? Ele está dentro do radical, né? Dentro aqui do símbolo da raiz. Diferente do outro exemplo, em que o sinalzinho de menos ficava fora. Toda vez que isso acontecer, pessoal, toda vez que isso acontecer, em que o radicando for negativo e ele quiser saber a raiz quadrada, esta solução a gente vai colocar este E ao contrário cortado, que significa não existe. Beleza? Então pode pegar um post-it aí, anotar e escrever. Não existe raiz quadrada de radicando, que é o número que fica aqui dentro, negativo. Não existe raiz quadrada. Ah, professor, mas o outro exemplo tinha número negativo. Tinha número negativo, tinha radicando negativo, mas ele estava sendo o quê? Elevado ao quadrado, que se nós fôssemos resolver, menos 3 elevado ao quadrado, olha o resultado. Dá 9, positivo. E aí, 9 positivo, a gente tem solução para a raiz. Agora, aqui neste caso, não tem nada sendo elevado ao quadrado. Portanto, então, se o radicando é negativo, não existe. Beleza? Aqui neste outro exemplo, então, nós temos como se fosse uma mini expressãozinha, né? Nós temos raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5. Da forma como está aqui, não dá para resolver. Então, primeiro a gente vai ter que transformar esse conjunto de números num número só. Então, abre o radical, né, que é o símbolo da raiz, e agora a gente vai resolver. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 4, né? Coloca 4 pequenininho para não se perder. 4 mais 5, radicando é 9. Raiz quadrada de 9 é quanto, pessoal? Que número vezes ele mesmo dá 9? É o número 3. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado mais 5 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Outro exemplo, olha aqui. 3 ao quadrado mais 10 menos 3. Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado dá 9. Né? Coloca 9 pequenininho para não se perder. 9 mais 10, 19. 19 menos 3 vai ser a raiz quadrada de 16. Beleza? Quanto que é a raiz quadrada de 16? Que número vezes ele mesmo dá 16? É o número 4. Beleza? Então, o valor da raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 10 menos 3 dá raiz quadrada de 16, que é 4. Lembrando que eu vou falar uma coisa para vocês, porque sempre tem aluno que acaba fazendo isso. Olha os resultados, né? Os resultados são todos os números sem o quê? Sem o sinal da raiz quadrada. Achou o valor da raiz quadrada? Não tem que deixar o símbolo de raiz, não, tá bom? É o número natural, puro, sem nada. E aqui a gente tem uma forma escrita que ele quer que a gente resolva também. A raiz quadrada do produto 2 por 18. Bom, ele quer, então, a raiz quadrada entre o 2 e o 18. Mas o que ele quer que aconteça entre o 2 e o 18? O produto. O produto, pessoal, está sendo relacionado por qual tipo de continha? É uma multiplicação, né? Então, tem que ficar atento a isso. Soma representa adição, diferença representa subtração, produto representa multiplicação, quociente representa divisão, certo? Então, se ele quer a raiz quadrada do produto de 2 por 18, o que a gente vai fazer?
vai pegar o 2 e vai multiplicar por 18, beleza? Então, raiz quadrada de 2 vezes 18, que dá quanto? Abre a raiz quadrada, 2 vezes 18, 36. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Beleza? Bem simples, né? Então, vamos revisar aqui. Então, raiz quadrada de número natural é simples, né? Só descobrirmos aí qual o número que ele vezes ele mesmo dá o radicando aqui. Então, por exemplo, de raiz quadrada de 16, 4. Quando nós tivermos números inteiros elevado ao quadrado, tanto faz se ele é positivo ou negativo, é só copiar o número que está aqui dentro. Beleza? Sem sinal. Quando a raiz quadrada for número negativo, quando a raiz quadrada tiver um sinalzinho de menos fora do nosso radical, a gente acha o valor da raiz quadrada e copia o sinalzinho de menos na frente. Quando nós tivermos raiz quadrada de um radicando, que é o número que está aqui dentro, negativo, não existe, beleza? E quando nós tivermos essas situações aqui, resolva primeiro os valores que estão aqui dentro, até ficar no número só, e ache o valor da raiz, beleza?